Eles eram os escolhidos, os prodígios, o orgulho e a alegria. Aqueles que não podiam fazer nada de errado. Enquanto você estava escondido nas sombras, eles eram banhados pela luz. Eles recebiam os elogios, os recursos, a atenção e o amor. Ou, pelo menos, era o que parecia do lado de fora. Se você é a ovelha negra, provavelmente passou a infância inteira invejando a criança dourada. Você se perguntava, por que eles? Por que eles são dignos de amor, enquanto eu sou digno apenas de desprezo? Mas hoje, vamos destruir essa ilusão. Vamos olhar por trás da máscara da perfeição. E se eu te dissesse que a criança dourada não era amada? E se eu te dissesse que ela estava sendo consumida? Na alquimia sombria de uma família disfuncional, a ovelha negra é exilada para o deserto. Mas a criança dourada? A criança dourada é mumificada viva em um sarcófago de ouro. Ela não é uma pessoa, é uma posse. E aos olhos da psicologia profunda, seu destino é muitas vezes muito mais trágico do que o seu. Bem-vindo à análise do arquétipo da criança dourada. Hoje, vamos descobrir o alto preço de ser perfeito, o vazio aterrorizante por trás do troféu e como o filho favorito pode finalmente recuperar a alma que lhe foi roubada. Para entender essa tragédia, devemos primeiro entender os pais. Em um sistema familiar narcisista, os pais não veem seus filhos como seres humanos separados. Eles os veem como extensões de si mesmos. Pense nos pais como uma pessoa olhando no espelho. Quando olham para a ovelha negra, projetam sua sombra, sua vergonha, seus fracassos, sua agressividade. Eles atacam a ovelha negra para destruir as partes de si mesmos que odeiam. Mas quando olham para a criança dourada, eles projetam seu eu idealizado. Eles veem quem gostariam de ser. Eles veem sucesso. Eles veem beleza. Eles veem talento. A criança dourada recebe um cargo pesado. Ela deve validar a existência dos pais. Ela não tem permissão para ser real. Ela é obrigada a ser uma obra-prima. Os pais dizem essencialmente, você existe para me fazer sentir especial. Enquanto você refletir minha grandeza, eu vou te cobrir com o que parece ser amor. Mas no momento em que você desenvolver um eu próprio, você não valerá nada. Isso não é amor. Isso é uma transação. É canibalismo emocional. Carl Jung falou da persona, a máscara que usamos para interagir com a sociedade. A criança dourada é forçada a se tornar nada mais do que uma persona. Ela aprende muito cedo que seus verdadeiros sentimentos, sua vulnerabilidade e seus erros são perigosos. Para sobreviver, ela deve amputar sua própria alma. Ela se torna o que os psicólogos chamam de suprimento narcisista. Ela é a bateria que alimenta o ego dos pais. Imagine uma criança que chega em casa com uma nota 9, em vez de 10. Um pai normal a encorajaria. Um pai narcisista reage com um afastamento frio ou uma decepção sutil. A criança aprende uma lição aterrorizante. Eu não sou amada por quem eu sou. Eu sou amada pelo que eu produzo. Isso cria uma divisão na psique. O eu verdadeiro se esconde, enterrado profundo no inconsciente. Em seu lugar, surge o falso eu. Um robô projetado para agradar, realizar e espelhar os desejos dos pais. A criança dourada cresce acreditando que é especial, mas no fundo sente-se como uma fraude. Esta é a síndrome do impostor em seu nível mais primitivo. Elas se sentem vazias, porque estão vazias. Elas entregaram sua substância para comprar a segurança. Agora, vamos comparar isso com a ovelha negra. A ovelha negra sofre terrivelmente. Enfrenta rejeição, solidão e abuso. Mas a ovelha negra tem uma vantagem secreta: a verdade. A ovelha negra sabe que o sistema está quebrado. Sabe que os pais são falhos. Ela é forçada a sair da ilusão. Esse exílio a força a construir sua própria identidade. A criança dourada não tem esse luxo. Ela está presa dentro do delírio. Ela está lavando a cerebrena para acreditar que o abuso é amor, que o controle é cuidado e que sua gaiola é um palácio.
Ela está emaranhada. Emaranhamento é um termo psicológico que descreve um relacionamento onde não há limites entre duas pessoas. A criança dourada não sabe onde ela termina e onde os pais começam. Ela sente as emoções dos pais como suas. Ela sente as necessidades dos pais como suas. É por isso que a criança dourada muitas vezes luta para sair de casa, física ou emocionalmente. Mesmo que se mude para o outro lado do mundo, ainda está presa por um cordão umbilical invisível. Toma decisões de carreira para impressionar os pais. Escolhe parceiros que os pais aprovariam. Vive uma vida que não é sua. Isso muitas vezes leva ao arquétipo do puer eternus, ou puella eterna, a criança eterna. Como nunca tiveram permissão para se separar da figura materna ou paterna, nunca crescem de verdade. Podem ser adultos bem-sucedidos no papel, CEOs, médicos, advogados, mas emocionalmente ainda estão esperando permissão para existir. Elas têm um pavor absoluto do fracasso. Porque na infância, o fracasso significava a retirada do amor. Esse perfeccionismo é uma prisão. Elas não podem correr riscos, não podem ser vulneráveis, não podem ser bagunçadas. E porque a vida é bagunçada, vivem em um estado de ansiedade crônica de alto funcionamento. Mas a tragédia se aprofunda, porque a criança dourada é frequentemente usada como arma contra a ovelha negra. Os pais triangulam os irmãos. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Olha como sua irmã é boa. Isso destrói o vínculo entre irmãos. A criança dourada é isolada em um pedestal, cercada pela inveja de seus irmãos, incapaz de se conectar com as únicas outras pessoas que entendem a loucura familiar. Ela é solitária no topo. Então, o que acontece quando a criança dourada acorda? Geralmente, isso acontece através de uma crise, um colapso. Talvez percam um emprego. Talvez o casamento fracasse. Talvez cheguem à meia-idade e percebam que odeiam a carreira que passaram 20 anos construindo. Quando a performance para, o amor dos pais desaparece. E pela primeira vez, a criança dourada vê a realidade. Percebe que nunca foi amada, foi apenas usada. Essa realização é a morte do ego. É dolorosa, mas é necessária. É a quebra da máscara dourada. Se você se identifica como uma criança dourada ou uma em recuperação, seu caminho para a cura é diferente do da ovelha negra. A ovelha negra precisa aprender a pertencer. Você precisa aprender a se separar. Sua cura envolve uma palavra que te apavora: traição. Para salvar sua alma, você deve estar disposto a trair as expectativas de seus pais. Você deve estar disposto a decepcioná-los. Você deve deixar de ser o espelho deles e começar a ser uma pessoa. Isso vai parecer perigoso. Seu sistema nervoso está programado para acreditar que decepcionar seus pais é igual à morte. Mas você não é mais uma criança. Você deve reivindicar sua sombra. Todas aquelas partes de você que eram inaceitáveis, sua raiva, seu egoísmo, sua preguiça, sua mediocridade. Você precisa dar as boas-vindas. Você tem permissão para ser mediano. Você tem permissão para ser bagunçado. Você tem permissão para falhar. Na verdade, sua liberdade reside no seu fracasso. Porque só quando você falha, pode ver que ainda é digno de existir sem os aplausos. Você deve descobrir quem você é quando ninguém está olhando. Do que você gosta? Não o que parece bom, não o que impressiona, mas o que move a sua alma. A ovelha negra foi forçada a ir para o deserto. Você deve escolher caminhar para lá. Você deve descer do pedestal. O ar é mais rarefeito aqui embaixo, mas pelo menos é real. Ser a criança dourada não foi uma bênção, foi uma gaiola de ouro, mas a porta nunca esteve trancada. A única coisa que te mantém dentro é o medo de que você não é nada sem eles. Você não é nada. Você é tudo aquilo que eles tinham medo demais de ser. Você é um ser soberano. É hora de quebrar o espelho. É hora de parar de atuar e começar a viver. O show acabou. Deixa a cortina cair.
Se isso ressoa com você, se você está pronto para largar o fardo pesado da perfeição, me avise nos comentários. Escreva: eu sou o suficiente para declarar sua liberdade. E lembre-se, o ouro que te deram era ouro de tolo. O verdadeiro tesouro esteve enterrado dentro de você o tempo todo, esperando que você o desenterrasse. Obrigado por assistir.